A história começa com o nosso prota olhando para a loja do jogo e pensando que o destino é sempre justo, né? Ele diz, com aquela voz de quem tá puto, que a doação neste jogo é muito lenta. Seria possível adicionar imediatamente um pacote de 3 ou 5 milhões. O nome dele é John Shen. Ele tem uma namorada, seu próprio AP. Os pais morreram e ainda tem milhares de pequenas metas na conta. Ele é um típico herdeiro rico. No entanto, ele tem uma doença fatal sem cura. Ele tem menos de 3 meses de vida e decidiu passar os últimos dias jogando. No final, ele realizou seu último desejo. Deitou-se na cama e pensou que havia gasto dezenas de milhões, jogado várias noites seguidas sem dormir, ainda assim, alcançado a conquista mais difícil de todo o jogo. Os fracassos são companheiros constantes da vida. Com esses pensamentos, adormeceu. Depois disso, uma moça veio até ele com comida, chamou-o de irmão e perguntou se ele havia passado a noite inteira jogando novamente. Ele se sentou e disse que não, então simplesmente acordou. Ela disse que ele ainda deveria cuidar da saúde. Naquele momento, ele se sentiu muito cansado e caiu na cama. Viu um mundo de fantasia e se perguntou onde estava. Afinal, ele tinha acabado de jogar. Depois disso, tudo ficou escuro e ele não se lembrava de mais nada. Sentiu um peso estranho, e quando abriu os olhos, viu uma garota desconhecida em cima dele. Ela olhou para ele, chamou-o de Senhor Herói e disse que era hora de salvar o continente de Ira. Ele pensou, com um olhar ligeiramente desgostoso, que aquela voz estava cortando seus ouvidos e lhe parecia familiar. Sentou-se e perguntou quem era ela. Ela disse que sua distração era incrível. Afinal, eles já haviam passado por tanta coisa juntos. Ele saiu da cama, olhou ao redor do quarto e pensou que aquela comitiva era, sem dúvida, o jogo dele, a morada de Deus. Aquela garota era a mesma que a vendedora de Power UPS de quem ele havia gasto milhões. Será que ele realmente tinha jogado por tanto tempo a ponto de começar a ter alucinações? Ela levantou a perna e disse que agora provaria que aquilo não era uma ilusão. Imediatamente depois, ela o chutou no rosto. Com uma expressão calma, o MC achou que aquela sensação e aquele cheiro eram realistas demais. Parecia que ele realmente havia entrado neste mundo. Um sujeito desconhecido arrombou a porta de sua casa com um chute. Ele chamou seu nome em voz alta e disse que deveria sair imediatamente. Hoje ele iria buscar sua irmã e não se importava se concordasse ou não. Sua irmã, com um olhar insatisfeito, disse a Shen Vanhao que seu irmão estava com uma doença grave e não podia ser incomodado. Ela ligou para o irmão e disse que era melhor ele descansar e que ela mesma cuidaria da situação. Ele ligou para Lu e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela disse que, afinal, aquela era a casa deles. Ela morava ali. Ele, com um olhar um pouco insatisfeito, achou que algo estava errado. Até mesmo esse personagem era Jill King. Uma mercadora chamada Fufu disse que ele deveria deixá-lo explicar tudo. Em Lanning, ele já deveria ter morrido. No entanto, ele foi o único que completou a conquista oculta na morada dos deuses. Então, o sistema o recompensou com a oportunidade de viver uma segunda vida no mundo do jogo. Eles têm um sistema de reembolso de doações. Quanto mais ele paga, mais ele recebe. Além disso, ele gastou demais. A energia durante o reembolso era muito forte. O corpo não aguentou. Por isso ele ficou assim. Shen perguntou, será que ele doou demais e acabou destruindo o corpo? Ela concordou e disse que os jovens ainda devem saber quando parar. No entanto, ele não precisa se preocupar. Ela ainda pode lhe dar algo útil. Vanhao o chamou com um olhar descontente e disse que queria que Lu fosse sua mulher e que ele tinha duas opções. Ou ele concordava ou mataria toda a família e ela ainda iria com ele. Ele tinha 3 segundos para tomar uma decisão. Ela perguntou ao idiota com uma expressão descontente, ele está mesmo em sã consciência? Você deveria ir e fazer alguma coisa. Ele pensou com uma expressão calma que, mesmo com tudo isso, ainda não entendia por que todos estavam ali. Estava começando a ficar com dor de cabeça por ignorar aquele psicopata. Canalizou energia de fogo para o punho e disse em voz alta que o silêncio era um sinal de concordância. Se fosse esse o caso, então ele mesmo escolheria por ele. O protagonista liberou uma energia poderosa e perguntou em voz alta. Ele não percebeu que estava de mau humor. Imediatamente, ele se afastou e perguntou em voz alta. Ele resistiu ao soco? Não tinha como isso acontecer. Ele disse com um sorriso que, a julgar pelo seu nível de jogo, ele estava em algum lugar próximo ao nível de um idiota da aldeia. Ele achava que a armadura de escamas douradas que Fufu lhe dera não conseguiria penetrar em nenhuma classe abaixo do nível 3. Vanhao perguntou em voz alta. Com uma expressão insatisfeita, ele estava mesmo tentando resistir. Ele gritou para algumas pessoas que estavam do lado de fora e disse em voz alta que o agarrassem. Eles concordaram e correram em sua direção, e ele perguntou em voz alta, será que ele achou que estava brincando quando disse que destruiria toda a sua família? Ele pegou um artefato divino, um dente de absorção de nível 5, com uma expressão calma e disse que não importava se eram PNJs ou pessoas reais. Ele os derrotou com uma rapidez incrível e disse, com uma expressão séria, que agora eles saberiam o poder de um verdadeiro chefe de doações. Imediatamente depois disso, uma mulher entrou na casa e disse que eles deveriam levar todos para fora e enterrá-los rapidamente. O MC olhou para
para ela e pensou que, como esperado, a tia Mang também estava lá. Ele a chamou e perguntou se ela estava ferida. Ela contou ao jovem mestre que eles foram atraídos por um ataque falso que quase colocou ele e a senhorita em apuros. Ela os abraçou, começou a chorar e disse que, se algo acontecesse com eles, não sabia o que faria. Por causa da força com que ela os segurava, ele começou a engasgar e disse que o principal era que tudo desse certo. Lu chamou seu irmão e disse que o clã Shen sofreu pesadas perdas. Eles não o deixariam ir. A NT concordou e disse que, se não resistissem, seriam simplesmente mortos. Qual era a sua força atual? Ele pensou que, neste jogo, cada classe pode evoluir de iniciante para profissional, mestre de elite e assim por diante. Cada promoção dá um aumento de várias vezes, às vezes até dezenas de vezes. Por exemplo, Van Yao é um lutador de segundo nível profissional. Ele disse com um sorriso que está abaixo de iniciante, o nível mais básico. Isso a surpreendeu muito, e ele disse, sorrindo, que aquele ícone acima de sua cabeça significava que ele era um iniciante completo. Ela chamou a senhorita e disse que ela deveria se reunir com o jovem mestre e ir embora. Ela protegerá a casa de Zhang para que não os encontrem por um tempo. Ele a chamou com uma expressão calma e disse para não se preocupar. Embora estivesse no nível iniciante, com suas habilidades de combate e equipamentos, ele poderia derrotar facilmente oponentes de terceira categoria. Aliás, ele tinha algo para eles. Ele pegou 2 livros e Moon perguntou o que eram. Só de olhar para o livro, ela teve vontade de dormir. Lu pegou o livro e disse que, no entanto, como o clã Zhang estava em perigo, ela não podia mais ficar de braços cruzados. Não podia depender apenas do irmão e da tia para sempre. Abriu o livro em uma página aleatória. Ficou envergonhada e perguntou o que era aquilo. Fechou o livro com uma expressão envergonhada e viu que era uma técnica de sedução. Shen pensou que, como seu próprio irmão, ele não queria que ela aprendesse algo assim. Ele disse que ela não precisava dominar tudo. Ela só precisava escolher o que gostava. Ele pensou que, se isso a ajudasse a sobreviver, então valeria a pena. Moon chamou a jovem mestra e disse que havia tentado a técnica de respiração deste livro, e que mesmo uma respiração havia dado mais efeito do que o dia inteiro anterior. Ele pensou, com um sorriso irônico, que o sistema simplesmente não podia lhe impor coisas inúteis. Ele mesmo tinha acabado de sentir isso. Terminando de ler o primeiro capítulo, percebeu que o segundo estava bloqueado e pensou que eles estavam sendo muito gananciosos por bloquearem o segundo capítulo. Fufu voou até ele, fechou o livro em suas mãos e disse que estava muito impaciente. Ele pegaria o resto depois de subir de nível. Depois de algum tempo, o protagonista chegou ao lago Chunin e disse que uma vara de pescar e um saco de isca seriam suficientes para ele pescar o dia inteiro. Será que ela está mesmo em sã consciência? Ele é um novato sem classificação. Por que ele precisa do fígado de um rei com escamas douradas para subir de nível? Afinal, é o nível 4. Ela disse que ele precisava subir 10 níveis de uma vez. Se precisasse de apenas um, tudo seria muito mais fácil. Ele disse, com um sorriso, que, felizmente, era um jogador de ponta no jogo, então já havia encerrado todas essas missões há muito tempo. Primeiro, você precisa despejar um monte de isca comum, dar para um peixe comum e, em seguida, jogar uma isca especial. Aí, esse peixe com certeza vai morder a isca. Ele deixou a vara de pescar em um balde d'água. Percebeu que ela estava se movendo e disse, aí vem ela. Ele pegou a vara de pescar e disse que era preciso dar um puxão nela com uma frequência específica e lutar contra o peixe. Ele também é profissional nisso. Ele tirou da água o que havia pescado e disse em voz alta que o rei deveria sair. No entanto, em vez de um peixe, ele tirou uma sereia da água e, com um olhar decepcionado, perguntou em voz alta quem ela era. A sereia disse que seu nome era Senna. Ela era grata ao valente senhor por salvá-la. O MC disse que ele não a salvou. Ele estava apenas pescando. Ela disse que sabia, mas estava presa no lago pelos inimigos. Se não fosse pela isca dele, ela não teria conseguido recuperar as forças e sair. Ele perguntou, ela comeu a isca dele? Ele se lembrou do passado e se perguntou, será que houve eventos assim no jogo? Ele não se lembrava de nada. Fufu voou até ele e disse que ainda não sabia muita coisa. Sua compreensão deste mundo era apenas a ponta do iceberg. Ele perguntou com um sorriso, se for esse o caso, como ela iria compensar? Dar a isca a ele ou ajudá-lo a capturar o rei de escamas douradas? Ela se desculpou e disse que era perigoso retornar ao lago agora e que não havia mais isca. No entanto, ela jura que não esquecerá a gentileza dele. Ele perguntou com uma expressão descontente. Então, ele não receberá nenhuma recompensa. Ela pode continuar falando sobre como certamente o recompensará no futuro. Ele não está interessado e pode ir embora.
outra. Ela ficou impressionada com o quão altruísta ele era. Rapidamente o alcançou e o beijou. Ele a empurrou e perguntou o que ela estava fazendo. Primeiro, ela mordeu a isca e agora queria comê-lo também. Ele disse que deixou uma marca no corpo dele. Com isso, ela poderá encontrá-lo mais tarde. No entanto, antes de partir, ela tem mais um pedido. Ela transformou sua cauda em pernas e disse que não preparou roupas para ir à terra firme. Ele poderia lhe emprestar algo para se cobrir? Ele achou bom ter algumas roupas iniciais sobrando em seu inventário. Ela se transformou, e ele disse que pelo menos assim ela duraria um tempo. Sen olhou para ele com um sorriso e disse que pediu para ele esperar um pouco, que ela com certeza o encontraria. Depois disso, ela mergulhou, e ele pensou que, como não estava claro quanto tempo levaria para fazer uma isca especial, ele teria que pensar em outra opção. Depois de um tempo, em algum lugar próximo, duas pessoas encontraram um monstro-lobo com garras muito afiadas. A garota perguntou ao tio o que eles devem fazer agora. O homem a chamou em voz alta de Xing Yu e disse que ela deveria fugir rapidamente dali. Ele pensou com um olhar preocupado. Afinal, a parte externa da Serra Norte, de onde veio o lobo-demônio de terceiro lugar. Ele disse que eles já estavam acabados de qualquer maneira, mas pelo menos assim ela poderia escapar. Shen ficou no penhasco ao lado deles e disse que aquele cachorro era bem grande. Que raça ele é? Se você o levar para casa, ele poderá protegê-los. Imediatamente depois disso, ele pulou até eles e o homem perguntou: esse cara voa? É mesmo um mestre de quarta categoria? Parece que eles estão salvos. O demônio respirou fundo, e então várias ondas de energia brilhante foram liberadas para cima. Ela disse em voz alta ao tio que aquele sujeito não estava voando, mas apenas caindo. Ele realmente pulou do penhasco para acabar com a própria vida. Ele colidiu com a energia liberada pelo demônio e causou uma explosão poderosa. O tio dela a agarrou pelo ombro e disse que, de uma forma ou de outra, lhes daria uma chance de escapar. Mais tarde, descobririam quem ele era para que pudessem pelo menos erguer um monumento para acender incenso. O protagonista nocauteou o demônio após a queda e disse que ele ainda estava muito alto e que suas pernas estavam com câimbras. Ele ficou muito surpreso com isso. Ligou para o jovem e perguntou se ele estava bem. Para onde foi o demônio lobo? Olhou para ele e disse que estava bem, assim como para o monstro. Olhou para o demônio com um sorriso cruel e disse que em algum lugar na Serra Norte vivia o rei de todos os animais, mas esqueceu o lugar exato. Então pediu para ser levado até ele. Ele precisa parar de fingir, senão voltará a atacar. O monstro se assustou com a ameaça e imediatamente se levantou. Começou a apresentar movimentos estranhos e ele perguntou se estava lhe oferecendo um assento. O demônio assentiu. Começou a se sentar e disse que tinha coisas para fazer, então era hora de ir imediatamente. Depois disso, o demônio galopou para longe e o homem disse que provavelmente tiveram sorte em encontrar um verdadeiro mestre. Deveriam prosseguir. Talvez o destino os reunisse novamente. Depois de um tempo, o demônio parou em uma clareira e disse, sorrindo, que parecia que eles estavam no local. Um grande demônio lobo branco se aproximou dele e perguntou. O demônio lobo disse que veio aqui com um pedido. O monstro pássaro, sentado em um galho de árvore, disse que o rei estava de bom humor hoje, pois havia concordado em se encontrar com um homem. Ele esperava que ele não irritasse sua majestade. Da última vez, um mestre de 5º nível tentou roubar a erva celestial e foi morto imediatamente. O MC disse que o rei de todas as feras, P-Ace, era uma fera lendária de 5º nível com a habilidade inata de comandar todos os animais. O demônio sorriu e disse que pelo menos estava demonstrando respeito. Ele deveria dizer por que veio aqui, perguntou. Ele obviamente tinha os poderes de um tigre, o que significava que seus instintos eram semelhantes, certo? Será que ele conseguiria ajudá-lo a pegar um peixe? O rei dos animais começou a irradiar uma aura poderosa e perguntou em voz alta o que acabará de dizer. Ele deveria repetir. Ele veio pedir ajuda para que pudesse pegar um peixe para ele. O peixe olhou para ele com a boca aberta e ele disse que não estava pedindo que aquilo fosse feito de graça. Ele poderia apresentar qualquer condição. Aliás, o que ele comeu? O cheiro era tão ruim que lhe doía os olhos. O demônio ficou muito irritado com isso e perguntou, será que eles achavam que, já que ele era silencioso, poderiam vir aqui todos os dias com seus pedidos idiotas? O demônio foi embora e disse que levaria seus restos mortais de volta para o lugar de onde veio. Que todos saibam de onde ele, o rei da Serra Norte, tirou tamanha reputação. Shen olhou para ele com uma expressão calma e perguntou se ele conseguiria lidar com a situação. O monstro tentou atacá-lo, mas ele se esquivou facilmente e contra-atacou, quebrando a presa do monstro. Ele ficou muito irritado com isso e perguntou a essa pessoa viu. Será que ele pretendia esconder sua força todo esse tempo? Começou a emitir uma aura ainda mais forte e disse em voz alta que deveria estar preparado para aceitar sua ira. Ele pegou a presa quebrada e disse que, como pensava, sua dieta não era das melhores. Ele deveria dar uma olhada. As raízes de seus dentes já estavam apodrecidas. Ele arrancou a presa doente e agora está melhor, não é? O demônio ficou surpreso com o que ouviu. Pensou nisso e concluiu que realmente não doía mais. No entanto, não podia baixar a guarda. A força desse golpe era
claramente superior ao nível 4. Ele realmente veio para matá-lo. O demônio exalava uma aura hostil e perguntou em voz alta se poderia lhe dizer diretamente o que queria. Se quisesse lutar, deveria lutar de forma justa e honesta. Ele já estava farto das trapaças deles. Com uma expressão calma, disse que já havia dito que só queria que ele o ajudasse a capturar o Rei de Escamas Douradas. Ele mesmo não acreditava. Agora que havia se livrado do Dente Podre, com toda a justiça, ele deveria ajudá-lo, não é? O demônio concordou e disse que iria com ele. Ele voou e perguntou: o Rei de Escamas Douradas mora no Lago Shuyan, certo? Ele conhece um atalho. Depois de um tempo, o demônio parou e disse que eles passariam por aquele bosque. Logo atrás dele estaria o fundo do lago. O protagonista disse que não se lembrava de haver um caminho ali. Ele ainda concordou em seguir por esse caminho, mas naquele momento foi agarrado por estranhas videiras brilhantes. Elas o levantaram do chão, e ele perguntou em voz alta: o que é isso? Ele sacou sua adaga e imediatamente começou a cortar a planta. O demônio o chamou e disse que ele não deveria desperdiçar suas forças em vão. Este é um feitiço da Era Antiga. Mesmo que restem apenas efeitos residuais, isso é suficiente para lidar com ele. Se ele não disser a verdade, apodrecerá aqui até que os insetos o comam. Ele disse calmamente que parecia não haver como negociar com ele. Ele também tinha uma conta, um mestre de runas com o poder máximo. Ele deveria conseguir lidar com isso, certo? Fufu perguntou. Ele acabou de se lembrar disso? Ela pode trocar de classe, mas todos os atributos de resistência cairão. Ele também não poderá usar esta arma. Ele ficou irritado com isso e perguntou por que havia tantas restrições. Ela respondeu que tudo era muito simples. Você precisa se animar e se desenvolver em todas as direções. Ele respondeu com uma expressão calma que não se importava. Ele confirmou a mudança de classe. Imediatamente depois disso, uma aura poderosa o envolveu e ele pensou que os feitiços rúnicos se dividem em dois tipos, divididos nas seguintes direções: ataque e defesa. Eles podem enfraquecer o inimigo, fortalecer um aliado, criar ilusões e até mesmo alterar as regras da batalha. No entanto, qualquer feitiço tem um núcleo. Este é o ponto de concentração de energia. Se ele destruir o núcleo, o feitiço desaparecerá. O demônio olhou para ele e perguntou em voz alta: o que mais esse homem está tramando? Concentrou uma grande quantidade de energia na mão e a liberou nas videiras ao seu redor. Depois disso, notou uma silhueta ao longe e disse: ali está. Parece que é hora de acabar com isso. A mulher olhou para ele com um sorriso e disse que estava com uma dor de cabeça terrível. No entanto, ela ainda é grata ao herói por salvá-la. Se não fosse por ele, ela teria permanecido selada por mais algumas centenas de anos. Ace olhou para ela com um olhar chocado e perguntou: como isso é possível? O MC se virou e perguntou: o que estava acontecendo aqui? Era realmente o inimigo dele? Inesperadamente para ele, o demônio correu até ela e chamou sua mãe em voz alta. Ela chutou o demônio na cabeça e perguntou em voz alta por que ele estava chorando como em um funeral se ela ainda não tinha morrido. O lobo continuou a chorar de felicidade e disse que achava que nunca mais haveria. A garota se aproximou dele e disse ao herói que havia pedido para se apresentar. Seu nome era Garuda e aquele idiota ao lado dela era seu filho. Ele ficou surpreso com o que ouviu e perguntou se ela era um dos 4 seres divinos lendários deste mundo. Ela perguntou com um sorriso irônico: que ser sagrado havia ali? Ela havia sido mantida trancada aqui por centenas de anos. Ela não imaginava que ainda houvesse rumores sobre ela. Se não fosse por ele, ela teria morrido nesta floresta da velhice. Ele pensou, com uma expressão calma, que agora estava claro porque ela não estava no jogo. Ela só era mencionada em lendas. Ele perguntou: ela é muito forte. Como pôde ser selada? Ela disse que envelhecer e se tornará entediante, e que seus poderes também haviam desaparecido. Além disso, ela cruzou o caminho de pessoas que não deveria. A propósito, o que ele está fazendo aqui? Por causa dessa pergunta, o Ace ficou muito nervoso e estava prestes a fugir. Mas ela percebeu isso e perguntou em voz alta quem o deixou se mover. Ele olhou para ela com um olhar muito preocupado e pediu à mãe que o poupasse. Garuda não ouviu seu pedido e o socou na cabeça várias vezes. Ela se virou e disse com um sorriso que, se o herói quiser, ela pegará seus ossos e os preparará em um caldo. Shen, com um pequeno sorriso, disse que não valia a pena, pois ainda precisava da ajuda dele com os peixes. Depois de um tempo, o Ace pegou o peixe que precisava e saiu da água. Ela disse ao herói que, se ele quisesse mais peixes, era só dizer. Esse idiota pegaria todo o Shuyan para ele. O Ace disse que sabia pescar e, no geral, era o cara mais legal nisso. Ele cortou o peixe pescado com uma expressão calma no rosto, tirou uma bolinha e pensou: será que ele deveria comê-lo cru? Engoliu a bola e começou a tossir alto. Garuda olhou para ele com um sorriso e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Ele se virou para ela e disse que ela podia considerar que eles estavam quites. Ele precisava seguir em frente. Ela disse que eles se viriam novamente. Se pudesse, ele poderia simplesmente chamá-la. Depois disso, ele foi para a floresta e eles permaneceram parados na praia. O Ace ligou para sua mãe e perguntou: é realmente necessário ser tão educado com essa pessoa? Se ele lutou com força total
total. Não é certo que perderia se ela estivesse no auge de suas habilidades. Ele não terminou porque ela perguntou. Ele não vê que é uma pessoa comum de primeira linha. Ele ficou envergonhado e perguntou. Ele realmente não está escondendo sua força? Ela disse com um sorriso que, se ele já era tão assustador na primeira linha, então, com sua velocidade de crescimento, ele os ultrapassaria incrivelmente rápido. Era por isso que ela apostava que ele se tornaria o suporte deles. As asas dos caídos pertencentes ao seu clã ainda voarão para o céu. Que isso? FI? Depois de um tempo, Shen chegou à cidade e o comerciante disse que havia encomendado cristais no valor de 7.200 somas. A loja aceitava somas e moedas de ouro. Como ele pagaria? Ele olhou para os cristais que lhe foram oferecidos com aquela cara de quem tá puto e perguntou. Essa quantidade de cristais vale uma fortuna. O comerciante ficou furioso e perguntou. Ele realmente não tem dinheiro? Ele chutou e disse em voz alta que então deveria sair imediatamente dali e não perder tempo. Ele perguntou, confuso, por que estava gritando tão alto. Afinal, ele deveria ter trazido dinheiro. Agarrou a Fufu e disse que, afinal, havia comido o fígado do rei com escamas douradas. Agora, ainda precisava de 3 pedaços de cristal brilhante, 3 transparentes e um sagrado. O que eram aquilo, afinal? E onde ele poderia conseguir o dinheiro? Ela respondeu que eram requisitos de sistema e que não adiantava reclamar. Ele suspirou com um olhar insatisfeito e pensou que o cristal sagrado era de fato bastante raro, mas o resto poderia ser comprado com dinheiro. Olhou ao redor e notou uma garota com uma bola de cristal em sua mesa. A placa ao lado dizia que a adivinhação e a previsão do futuro eram realizadas 3 vezes ao dia e apenas para os escolhidos. Um rapaz se aproximou dela, chamou a senhora Juta e perguntou se ela poderia fazer a adivinhação dele. Ela respondeu, com uma expressão calma, que não podia fazer isso, já que ele não era o escolhido. Ele tirou uma carteira com dinheiro e disse que ela não deveria tirar conclusões precipitadas. Era um presente para ela, apenas um sinal de respeito. Ela imediatamente pegou o dinheiro e disse que parecia estar enganada e que ele realmente era o escolhido. O que ele quer saber? O Protin olhou para isso com um sorriso e disse que parecia que deveria tentar a adivinhação. Ele montou uma mesa de adivinhação e disse em voz alta que realiza adivinhações honestas, sem trapaças, e que qualquer um pode tentar. Imediatamente notou-o, pegou sua placa e perguntou, ele está trabalhando tão ruidosamente? Ele realmente quer roubar os clientes dela desse jeito? Ele recusou com um sorriso e disse que era só que ela só adivinhava a sorte dos escolhidos, e ele adivinhava a sorte de todos. Ela sorriu e disse que assim as regras seriam quebradas, e ela não gostava disso. Talvez devêssemos fazer uma competição e colocar o orgulho de cada cartomante em jogo. Ela tocou o rosto dele e perguntou, que tal se o perdedor for embora sozinho? Ele respondeu, sorrindo, que não tinha nenhum orgulho de cartomante para começo de conversa. No entanto, agora que tem problemas financeiros, concorda. Ela também concordou. E a Fufu anunciou em voz alta que a primeira competição dos melhores cartomantes da rua Ventiel estava aberta. A primeira pergunta foi, o que o próximo transeunte estaria vestindo? Ela respondeu, roxo, e ele respondeu, amarelo. Naquele momento, uma garota vestida de roxo e amarelo caminhava pela rua, e ela disse que ambos estavam certos. Ela disse, com uma expressão calma, que tinha sido precipitada demais, mas que não se enganaria na próxima pergunta. A Fufu avisou que ia fazer uma pergunta e perguntou qual seria o penteado do próximo passante. Ela respondeu que era cabelo curto, e ele presumiu que seria careca. Ela correu até o próximo passante, tirou sua peruca e disse que, nesse caso, ambos os lados pareciam estar certos. A terceira pergunta decisiva, a previsão do tempo até a noite. Juda disse que a honra da cartomante estava em jogo. Ela não perderia. Olhou para sua bola de cristal e disse que o céu estaria sem nuvens. Ele sentou-se à sua frente com uma expressão calma e disse que provavelmente choveria muito forte. Ela estava prestes a perguntar algo, mas naquele momento começou a chover forte de verdade. Ela ficou surpresa com isso e perguntou, isso significa que ela perdeu? Ele pensou, com um sorrisinho irônico, que seu astrólogo jovem e animado não estava no limite à toa. Ao contrário dos adivinhos comuns, os astrólogos são uma elite secreta. Eles preveem o futuro pelas estrelas e podem até influenciar o clima. Por isso, ela perguntou sobre a previsão do tempo. A Fufu voou até ele e perguntou o que ele faria sem ela. Juta disse que, como havia perdido, estava indo embora e que ele nunca mais a veria naquela rua. Ela colocou a bola de cristal e o resto das coisas sobre a mesa e disse que deixaria isso para ele também. O MC já estava feliz com o presente, mas exigiu 5.000 somas, o que o deixou muito chateado. Ela disse que agora precisava de algo para viver. Além disso, ele definitivamente precisaria de tudo isso. Ele disse que não estava disposto a oferecer mais de 2.000. Ela imediatamente pegou o dinheiro e disse que já não era nada mal. Logo em seguida, ela o beijou e disse que aquela era uma recompensa adicional para o vencedor. Ela se virou, chamou-o de mestre e perguntou se ele queria ir para um quarto e se aposentar com uma aluna para lhe ensinar adivinhação. Ele recusou e disse, com um sorriso, que seu treinamento era pago. Ela acenou com a mão, sorrindo, desejou-lhe
sorte e disse que, então, nos vemos. Ele olhou para ela e disse que, por algum motivo, ela lhe parecia suspeita. Se, com isso, ele pudesse economizar dinheiro rapidamente para comprar cristais, então não se importava. Depois de um tempo, vários cavaleiros se aproximaram dele e disseram em voz alta: aqui está ele. Eles devem cercar aquele charlatão vidente. Shen olhou para eles com uma expressão séria e perguntou: tem certeza de que vieram ao lugar certo? Ele disse que Juda havia chegado ali há uma semana. Ela havia demonstrado suas habilidades e seu mestre Lu imediatamente se interessou. Ele lhe dera um grande adiantamento em seu nome, na esperança de que ela o ajudasse a resolver um problema delicado. No entanto, ela aceitou o adiantamento e disse que o assunto era muito difícil e que deveriam esperar por seu mestre. No entanto, agora ela simplesmente desaparecera. Enquanto isso, o estado do mestre Lupu só piorava. O que ele sugeriu que fizessem? Perguntou ele com uma expressão calma. Então eles deveriam ir procurar o mestre dela. Por que vieram até ele? Ele se lembrou de que, antes de partir, ela o chamara de mestre e pedirá que esperasse. Ele disse isso e o cavaleiro disse em voz alta que tinha acabado de deixar escapar e que todos tinham ouvido. Ele levou a mão à cabeça com uma expressão de desgosto e pensou que aquela mulher o havia armado seriamente. O cavaleiro inclinou-se em sua direção e disse em voz alta que agora tinha duas opções: ou devolver o adiantamento ou ir resolver o problema do seu mestre. Ele chamou a Fufu mentalmente com um sorriso nervoso e pensou que realmente não havia duas opções. Ela concordou e começou a voar para longe, dizendo que iria primeiro. Ele correu atrás dela e perguntou em voz alta para onde ela estava voando. O cavaleiro ficou muito irritado com isso e ordenou em voz alta que os detivessem. Os cavaleiros tentaram atacar Shen, mas ele se esquivou e pensou, com um sorriso irônico, que, mesmo que seus indicadores físicos estivessem apenas no nível de um astrólogo, aqueles idiotas ainda não seriam capazes de detê-lo. Ele sentiu muita dor após o salto e pensou que tinha acontecido na hora errada, pois estava distraído. Ele esbarrou em uma garota que passava e ambos caíram no chão. A Fufu olhou para isso com um sorriso irônico e disse que ele estava com muito azar. O cavaleiro parou na frente dele e perguntou: agora eles vão ver até onde ele consegue escapar. A garota se revelou Xing Yu, chamou-o de mestre e perguntou o que ele estava fazendo ali. Depois de um tempo, eles chegaram ao escritório, onde o tio dela disse que deveria deixá-lo se apresentar. Ele é Lin Wai, o chefe da guilda mercantil do município de Shunan. Se não fosse por ele naquele dia, eles definitivamente teriam morrido no norte, perto da fronteira. Ela agradeceu, e o protagonista pensou que aqueles eram os dois que ele havia salvado acidentalmente naquela ocasião. Ele disse seu nome e disse que as formalidades poderiam ser dispensadas. Chamou o capitão Shi e disse que tudo aquilo era um mal-entendido. Parecia que eles já tinham entendido tudo. Com uma expressão insatisfeita, disse que para ele era indiferente se era um mal-entendido ou não. Esta pessoa irá com ele hoje. Ele deve se apresentar ao Lord Lu. Ele olhou para ele com uma expressão séria e perguntou: é mesmo? Naquele momento, várias pessoas entraram no escritório, olhando para ele com uma expressão séria. Ele percebeu isso e perguntou: ele está falando sério agora? Eles vão se opor a eles por causa de um estranho. Porque disse, com uma expressão séria, que já havia dito isso. Este cavaleiro é um convidado estimado da guilda deles. Ele pretende declarar guerra à guilda mercante em nome da família Lu. Ele sorriu e perguntou: o que ele propõe fazer então? Ele disse que, nesse caso, propõe um acordo, que o Sr. Zhang prove que realmente sabe ler a sorte. Ele se virou e perguntou: ele poderia ir com ele e ajudar seu mestre a lidar com o problema? Embora não seja sua responsabilidade, é claro que seu trabalho será pago. Tudo deve ser justo. O MC deu um sorriso irônico e disse que, por dinheiro, não se importava em ajudar. Depois de um tempo, Shiga entrou no escritório com ele e disse ao seu mestre que o haviam trazido. Lu, um homem muito alto e barrigudo, olhou para ele e disse que podia vir. Ele ficou atrás dele com uma expressão séria e disse que tinha que jurar que, independentemente do que visse em seguida, não contaria a ninguém. Avançou mais um pouco e perguntou o que era aquilo de tão misterioso. Estava visivelmente preocupado e disse que sua mestra havia engravidado. O que ouviu o chocou profundamente e perguntou em voz alta o que aquilo significava. Lu respondeu que essa condição se devia a um espírito maligno que havia tomado conta da mansão. Ele se acalmou um pouco e pensou que não era surpresa ter sido chamado. Os adivinhos, além de fazerem previsões, também limpam a casa de espíritos malignos, afastam problemas e curam pessoas. Uma criança se aproximou do trono, chamou seu pai e perguntou se tudo ficaria bem com ele. Ele acariciou a cabeça com um sorriso e disse que não precisava se preocupar. Continuou a chorar e disse que seu irmão não estava mais lá. Não queria perdê-lo também. Começou a chorar também e disse que eram filhos adotivos. Se algo acontecesse com ele, quem cuidaria deles? Shen disse que eles deveriam parar de agir assim e simplesmente lhe contar onde estava o espírito. Shiga o levou para um porão escuro e disse que era lá embaixo, sob a fechadura do porão, para que pudesse exercitar tudo definitivamente. O mestre chamou com urgência um mestre famoso de um estado vizinho. Então, tudo o que precisava dele era uma ajudinha. Ele não precisava se preocupar, pois ainda
ainda receberia o pagamento. Ele pensou com uma expressão insatisfeita. Será que fizeram fogo em um cômodo tão fechado? É normal que quase não haja oxigênio aqui? Ele abriu a porta e disse que pelo menos agora era mais fácil respirar. O homem que segurava o espírito se virou para ele e perguntou o que ele estava fazendo ali. Será que ele percebeu que havia interrompido o trabalho? Eita, rapaz, o que será que o prota vai fazer agora? Seu exorcismo? Quem seria o responsável por isso? Eita, FI. O X se aproximou do mestre BA e disse que eles tinham acabado de trazer um assistente. Ele o ajudaria na purificação. Os outros exorcistas falaram para deixá-lo de lado, que o mestre deles pode lidar com tal espírito sozinho. O protagonista, com aquela cara de quem não se importa, disse que não ligava. O principal é que eles paguem. O mestre, com uma expressão séria, criou uma cruz com energia brilhante. Sua discípula olhou para ela com alegria e disse em voz alta que se tratava de um crucifixo sagrado. Surpreendentemente, até mesmo um feitiço tão poderoso o obedeceu. Com uma expressão séria, ele apontou seu cajado e ordenou em voz alta que o espírito maligno se retirasse. Ele atacou com a cruz e ela gritou de dor. Ele disse com um sorriso irônico que, com tamanho poder, esse espírito maligno provavelmente já havia sido espalhado ao vento. O espírito ficou muito zangado com isso e perguntou em voz alta: alguém ousou queimá-la? Ele pulou para longe dela e atacou com sua energia novamente. Inesperadamente para ele, ela se esquivou, se libertou de suas garras e correu em sua direção muito rapidamente. Ele olhou para aquilo com uma expressão de desgosto e perguntou: que tipo de espírito irritante era esse? O MC se afastou com uma expressão calma e disse que era melhor pedir pro seu mestre parar, porque, se continuasse, ele simplesmente queimaria. O aluno ficou indignado com isso e perguntou em voz alta o que ele estava dizendo. Será que ele ao menos sabe quem é seu mestre? Quem é ele para dar conselhos aqui? Olhou-o calmamente e disse que não tinha força espiritual suficiente. Então, usou o círculo e queimou sua alma para invocar a força cruz sagrada. Agora as forças estavam quase iguais. Nesse ritmo, ele poderia morrer. Agarrou-o pelas roupas e disse em voz alta que ele deveria repetir o gesto. Ele olhou para ele com uma expressão assustadoramente séria no rosto e disse que deveria soltá-lo. Ele se assustou, soltou-o e disse que seu mestre exercitava espíritos há décadas. Ao mesmo tempo, seu mestre foi lançado longe por um ataque muito forte e suas costas bateram na parede. Seu discípulo imediatamente correu até ele com um olhar preocupado. E o Chai perguntou em voz alta: ele realmente perdeu? O que eles devem fazer agora? Ele não quer morrer aqui. Shen, com uma expressão calma no rosto, canalizou energia para os dedos e perguntou: ele usou o crucifixo sagrado, certo? Acho que está dobrado assim. Mestre BA gritou em voz alta e disse que ele não deveria avançar porque seu círculo estava protegendo este lugar e ele ainda tinha uma chance de escapar. Uma vez que o círculo se desfizesse, seria tarde demais. Ele olhou para ele com uma expressão calma e disse que só porque ele não conseguia fazer algo não significava que ele não pudesse fazê-lo. Imediatamente depois disso, caminhou até o centro, criou um círculo e convocou uma arma feita de energia brilhante. O mestre, com uma expressão de surpresa, olhou para o crucifixo dourado que havia criado e disse que aquilo não podia ser. Rapidamente, atacou o espírito com uma arma feita dessa energia. Por causa disso, ela sentiu muita dor, soltou um grito alto e, por conta disso, as armas desapareceram. Ele olhou para ela com um sorriso irônico e disse que ela deveria pelo menos cobrir a boca quando gritasse. Por causa disso, tudo aqui está coberto de baba. Ela olhou para ele com um sorriso, chamou-o de estúpido e disse que ele não deveria fingir ser importante. Ele controla 4 cruzes sagradas ao mesmo tempo. Ela admite que isso é impressionante. No entanto, agora a força dele está se esgotando, certo? Isso significa que a vantagem está do lado dela. Ela simplesmente correu até ele, mas naquele momento, ele criou várias outras armas a partir da energia acima da cabeça dela. Ela ficou preocupada com isso e ele perguntou com um sorriso irônico: ela tem tanta certeza disso? Ela começou a contar o número de armas. Depois disso, caiu no chão, começou a chorar e disse que não brincava mais assim. Isso não era mais justo e ele estava zombando dela. Ele disse que, na verdade, gostava mais da versão atrevida e desequilibrada dela. Ela deveria lhe dizer por que deu essa alma negra a Lu. Ela o chamou de mestre e disse que ele estava errado porque ela só queria ajudá-lo. Há alguns dias, a alma de um menino vagou por aqui. Ele teve uma morte terrível e seu último desejo era passar um pouco mais de tempo com seu pai, Lu. Ele próprio sabe que tais almas são fracas e se dissipam rapidamente. Para salvá-lo, ela fez um rudimento de alma a partir de seu espírito e o incutiu nele. Assim que este embrião estiver repleto de energia espiritual, ele se tornará uma alma completa novamente. Ele olhou para ela com uma expressão séria no rosto e disse que esta é uma alma negra. Ela entende que pode matá-lo, certo? Ela se desculpou e disse que fez isso do fundo do coração. Ela nunca havia tocado em ninguém ali. O protagonista pensou que realmente não sentia nenhuma energia humana. Parecia que ela não estava mentindo. Ele se virou com um sorriso e disse que estava tudo bem viver agora. Ele iria verificar o estado de Lu. O espírito disse que o levaria até ele. Na escada, ele encontrou Shay, que perguntou
perguntou se ele já tinha terminado. Ele olhou com uma expressão séria e perguntou quando ele tinha conseguido se esgueirar. Ele não precisa se preocupar. Estava tudo bem. Ele notou o espírito e perguntou se aquela senhora estava com ele. Eles deveriam subir rapidamente. Poderia haver mais espíritos malignos lá embaixo. Ela olhou para ele com um sorriso assustador no rosto e perguntou o que ele estava dizendo. Percebeu que ele estava muito assustado por causa disso e começou a rir alto. Depois disso, contaram a Lu sobre isso e ele perguntou se era ele. Seu pequeno Toby sentia muita falta dele. O MC liberou sua aura e disse que, no entanto, ele morreria se continuasse a alimentá-lo com sua energia espiritual, e não se sabia o que aconteceria com a criança no final. Ele a livraria disso com sua energia. Devolveu-o à sua aparência original e disse ao mestre que Toby havia se apegado a ele por um motivo. Talvez ele quisesse dizer algo. Será que ele conseguiria descobrir o que lhe aconteceu? Shen olhou para a bolsa em sua mão e disse que deveria procurar outra pessoa. Ele já havia recebido seu pagamento e agora tinha algo a fazer. Permaneceu sentado em seu trono e disse que, antes, o Sr. Nimau havia dito que seu filho se tornaria o portador do cristal sagrado. Ele estava interessado nas informações que ouvirá e disse que, a partir de então, pediria mais detalhes. Depois de um tempo, eles saíram e a Fufu disse que havia gostado da comida local novamente. Shinu caminhou ao lado dele e perguntou se ele queria ficar mais tempo. Eles nem tiveram tempo de tratá-lo adequadamente. Shen recusou com uma expressão calma e disse que Lu já havia lhe dito onde procurar o cristal sagrado, então ele deveria se apressar. Ela lhe entregou um prato e disse: aqui estão as pedras dele, brilhantes e transparentes. No total, custam 2.700 somis. Há também 3.000 moedas de ouro. Este é um presente dela e do tio. Ele olhou para o comerciante com uma expressão de desgosto e disse que aquela aberração lhe ofereceu tudo isso por 7.200 somis. Ela se aproximou dele e disse que a sede por dinheiro é algo comum. No entanto, ele não precisa se preocupar. Se precisar de alguma coisa, pode contatá-los. Ela promete que não o deixará gastar uma única moeda a mais. Porque os abordou e disse que calcularia o custo da estrada e a produção rapidamente. Em geral, ele acha que já passou da hora de lhe dar esta rua comercial. O protagonista achou que eles estavam oferecendo uma oportunidade de economizar dinheiro. Então isso não é ruim. Será útil se ele precisar de uma compra em massa mais tarde. Ela disse isso para que ele definitivamente voltasse vivo. Ele desviou o olhar, corou e disse que ela o envergonhava muito, mas prometeu que se encontrariam novamente. Ele agarrou a Fufu e disse que era hora de irem embora. Ela disse, com um olhar descontente, que ainda não tinha terminado de comer. Ele os observou partir com um sorriso. Ligou para Shinil e perguntou se ela gostava dele. Então por que ela não o impediu? Ela era uma moça bonita com um grande dote. Disse que ele não era daqueles que conseguem ficar sentados no mesmo lugar por muito tempo. Ela já havia decidido que trabalharia, desenvolveria o negócio deles, não apenas nas ruas, mas em todo o continente. Se ela quisesse ficar perto dele, precisava se igualar a ele. Depois de um tempo, o MC alugou um quarto e disse que a cidade vizinha ainda era bem longe. Então, hoje à noite, eles passariam a noite ali. Ele olhou para a cama e perguntou: ela não vai se lavar? A Fufu deitou-se e disse que não queria fazer isso e que ia dormir. Ele caminhou até a porta e perguntou: a propósito, por que está tão frio aqui dentro? Abriu a porta e viu o espírito, que disse ao mestre que se encontraram novamente. Ele precisa de serviço de quarto? Ela está pronta para oferecer de graça. Ele imediatamente fechou a porta e suspirou de desgosto. Ela entrou mesmo assim e disse que, se ele quisesse tomar um banho, ela também poderia ajudar. Isso é mesmo necessário? Ele a expulsou imediatamente do quarto, e ela disse: aliás, ela está especialmente preparada. Ele poderia pelo menos elogiá-la por uma questão de decência. Um cara anotou e disse que seu quarto só precisava de manutenção. Talvez ela devesse ir até ele. Ela se virou para ele com uma expressão assustadora no rosto e disse que ficaria feliz em ajudar. Ele imediatamente correu para longe dela, gritou alto de medo e a chamou de demônio. Isso atraiu a atenção dos demais hóspedes do hotel, e Shen abriu a porta e disse que ela deveria entrar rapidamente. Ela disse que era muito rude, mas que até gostou. Eles entraram e ele perguntou por que ela tinha vindo. Ela disse que essa história começa com o seu passado. Seu nome é Vivian. Ela era uma garota inocente, mas caiu nas garras de aberrações, e para salvar sua honra, ela tirou a própria vida. Ele pediu que ela se aproximasse do ponto. Ela concordou e disse que queria seu corpo de volta. Estava cansada de ser um espírito e pediu a ele que a ajudasse. Ou melhor, se ele quisesse ajudar, a partir de agora, ela lhe pertenceria completamente. Ele disse que, para restaurar seu corpo, ela precisava de pelo menos um vidente de 5º nível. Mesmo com suas técnicas secretas de astrologia, este é apenas o 4º nível. No entanto, agora, como ela pode ver, ele é, na verdade, o 1º nível. Ela se aproximou dele e disse que isso era incrível. Ele é apenas o 1º nível, mas a derrotou com tanta facilidade. Ela acredita que o mestre ascenderá ao 4º nível. Ela está pronta para entregar sua alma a ele agora mesmo. Ele disse que a transferência da alma significa que toda a vida e a morte dela estarão em suas mãos. Vivian
Vivian liberou energia sombria e perguntou se ela não tinha a determinação necessária para fazer isso. Por que ele a ajudaria, certo? Ele capturou a energia e disse que concordava. Assim que alcançasse o 4º nível, ele a ajudaria a recuperar seu corpo. No entanto, ela também atenderia a um pedido dele. Então, ela concordou e disse que estava sendo perseguida em vida. E agora, mesmo após a morte, ela poderia lhe proporcionar uma experiência inesquecível. O protagonista disse que ele queria dizer que ela precisava ficar e cuidar da casa. Já fazia alguns dias desde que ele havia partido que a família Shen podia começar a agir. Além disso, a partir de agora, ela deveria se chamar Xavei. Ela deveria ir para a cidade do norte hoje, para a casa da família Zhang, e deveria tentar não assustar os parentes dele. Ela disse que, no entanto, servir o mestre à noite também fazia parte dos deveres. Ele tentou afastá-la e disse que já havia dito que não precisava dessas coisas. Ele não conseguiu. Eles caíram na cama e a Fufu perguntou com um olhar desgostoso: quem ousou perturbar o sono dela? Ela não vai poupar ninguém por isso. Depois de um tempo, ele estava andando pela rua e disse que finalmente havia chegado. Olhou para o mapa e perguntou: no entanto, quem consegue entender que tipo de mapa o Slopu desenhou? Um homem ao lado dele se aproximou da garota, cumprimentou-a e disse que seu nome era Urar. Ele tinha 33 anos, mora na região nordeste e não é casado. Não fuma e bebe um pouco. Dependendo do humor, chamou-a de Tina e perguntou se ela poderia lhe contar sobre si mesma. O MC olhou para eles e perguntou se talvez ela devesse perguntar a ele. A Fufu puxou as roupas e disse que queria aquela. Ele olhou para ela e disse que primeiro precisavam encontrar o cristal sagrado. O resto depois. Ela mordeu a cabeça dele com força, recusou e disse que primeiro precisava comer. Ela está crescendo e precisa comer. Tina disse que gostava de cantar e assistir a peças de teatro. Ele tem algum hobby? Claro que estamos pensando nisso com um sorriso malicioso. Ele amava aquelas mãos. A ideia de tê-las o fez rir. Ele, o Shen, se virou e disse: esse cara é muito chato. Eles deveriam ir chamar outra pessoa. Ele olhou para ele e se perguntou o que era aquela pressão. A Tina percebeu que ele estava preocupado com alguma coisa e perguntou se ele estava bem. Ele achou que a pressão o havia tomado completamente e que era muito forte. Era estranho. Ele nem percebeu até que a bola desapareceu de seu corpo. Pediu desculpas e disse que precisava ir. Depois de um tempo, a Fufu arrotou e disse que aquelas bolas pegajosas eram realmente saborosas. O protagonista estava parado perto de uma árvore e perguntou: ela precisava se comportar tão mal? O Urar se aproximou dele, pediu desculpas para chamar sua atenção e perguntou se poderia conversar um pouco com ele. Ele estava olhando para ele há pouco tempo, certo? Essa pergunta o confundiu um pouco e ele pensou que não conseguiria conhecer aquela garota e agora está procurando um bode expiatório. Ele disse que só queria pedir informações, mas agora não precisa mais. Olhou para ele com um sorriso irônico e perguntou se ele realmente acha que vai acreditar em tal motivo. Tentou atacá-lo, mas ele imediatamente sacou sua arma e repeliu o ataque. O Urar olhou para as árvores quebradas após o ataque e disse que um passante normal não conseguiria se esquivar. O MC apontou sua arma para ele e perguntou de onde ele tirava tanta força. Ele perguntou com um sorriso largo. Ele era um dos caçadores de sombras e eles queriam pegá-lo, certo? Não era de se admirar que o cristal indicasse que problemas o aguardavam hoje. A Tina foi até eles, chamou e perguntou o que estava acontecendo ali. Ela o achou um homem tão bonito. Ela não podia simplesmente deixá-lo ir. Ela o chamou de amigo e disse que deveria esperar um pouco. Explicaria tudo agora. Ele estava só de passagem. Eles estavam indo. Ele não teve tempo de terminar porque o Urar, com uma expressão de desgosto no rosto, perguntou em voz alta o que havia de errado em ele gostar de mãos femininas. Ele olhou para ele com uma expressão confusa e perguntou o que ele dizia. Pegou a mão decepada de uma mulher e disse que gostava tanto dela que queria guardá-la para si, para poder tocá-la sempre que quisesse. Isso é crime? A Tina olhou para a mão com uma expressão chocada e disse que ele era um maníaco. Ele ergueu a mão acima da cabeça e disse em voz alta, com um sorriso largo, que, já que descobriram o seu segredo, não podem sair dali. O Shen pediu novamente ao idiota que esperasse e perguntou quem o havia perguntado. Afinal, ele mesmo lhe dissera tudo aquilo. O Shen não lhe deu ouvidos e correu para atacar, mas bloqueou facilmente o ataque com a ajuda de escamas douradas. O punho do Urar colidiu com sua barreira, causando-lhe muita dor. Por causa do ocorrido, ele explodiu, olhou para seus restos mortais e perguntou o que tinha acontecido. A Fufu disse, insatisfeita, que por causa disso, seu café da manhã estava voltando. Ele disse que assustar os transeuntes não é bom. Você precisa enterrá-lo. Ao fazer isso, virou-se e disse que ela tinha visto tudo. Ele próprio o atacou. Então, se houver alguma dúvida, ela confirmará mais tarde. A Tina pediu que ele fosse honesto com uma expressão triste e perguntou se ela realmente nunca se casaria. Toda vez que ela gostava de alguém, terminava em loucura. Na semana passada, um homem quis tirar o coração dela e transplantá-lo para a filha. Que bom que alguma mulher percebeu isso a tempo. Ela correu, abraçou-o e perguntou por que ela tinha tanto azar. Depois disso, eles saíram da floresta, e ele perguntou se era
porque havia obtido a alma de Xavi. Ele pensou que as escamas douradas e a presa de absorção eram fortalecidas pelo poder espiritual dela. A Fufu disse que tudo que ela lhe dava eram coisas de primeira classe. O resto da magia ele conseguiria sozinho. A Tia nos conduziu ao castelo e disse que ali estavam eles. Esta era a propriedade Nameal. Ele notou vários guardas parados na entrada e disse que, se estivessem com aquela aparência, significava que ele realmente não era a última pessoa. A Judá se aproximou deles e disse que ficar parado assim abertamente não era a melhor opção. É melhor que todos fiquem quietos por enquanto. O protagonista, com um sorriso, começou a aquecer os punhos e perguntou: por acaso esta é a aluna favorita dele? Quem imaginaria que eles se encontrariam ali? A Fufu apontou para ela e disse que aquela era a mulher que a havia enganado e lhe roubara dinheiro. Um dos guardas olhou para ele e disse que a idade também combina com a cor do cabelo. É ele. Eles precisam pegá-lo. Todos correram juntos para o MC. Ele imediatamente percebeu e perguntou: que diabos está acontecendo aqui? Ele se esquivou dos ataques e um deles o chamou em voz alta de Namel e disse que finalmente o encontraram. Ele deveria estar pronto para o julgamento. Ele continuou a se esquivar e perguntou: tem certeza de que não fizeram nada errado? Ela estava ao lado dele e perguntou: quem é o culpado pelo fato de ele parecer suspeito? O guarda disse que ele deveria parar de fingir. Ele está envolvido em vários casos de crianças desaparecidas. Agora tudo é óbvio e ele não tem mais desculpas. Ele considerou a Fufu uma criança, estendeu a mão dela e disse que ela estava segura agora. Isso a deixou descontente e ela usou o primeiro nível de punição ultra nele. O feitiço feriu gravemente e ela disse em voz alta que já era adulta há muito tempo. Será que já viram uma criança com uma figura tão graciosa quanto a dela? Outro guarda começou a sangrar pelo nariz e a garota disse que ele deveria deixá-la bater nele uma vez e pronto. Acima de tudo, ela gosta de ouvir como andam os fígados dos criminosos sob seu julgamento. O Shen correu rapidamente até ela por trás, a nocauteou com um golpe no pescoço e disse que era tudo para o bem deles. Se o punho tivesse realmente acertado, não é verdade que um deles não teria morrido. Depois de um tempo, a Juta contou tudo a ele, sorrindo. Disse ao mestre que tudo não passava de um mal-entendido. Ele, com uma expressão descontente, disse que primeiro ela deveria devolver o dinheiro. Eles discutiriam o resto depois. O guarda ouviu a conversa e disse que eles pareciam ter perdido a paciência. Ele é Leato, o líder dos Caçadores das Sombras. Nao é um sacerdote do território do Duque Upso. Parece que eles deveriam descobrir algo sobre ele primeiro. Ultimamente, surgiram muitas evidências de que ele está envolvido no desaparecimento de crianças. Essa menina é muito pequena, então decidiram que ele era o nome dela. A Fufu concentrou energia em seu dedo e disse ao velho que se ele a chamasse de criança novamente, receberia novamente uma punição extrema. Ele disse que, em nome do Duque, reuniu o esquadrão de caçadores de sombras para investigar. Esses dois são os melhores rastreadores deles. A garota disse, com um sorriso irônico, que sua decisão de se juntar ao esquadrão foi simples. Mesmo que ela mate o criminoso, nada acontecerá, porque se a culpa for comprovada, então pode-se agir. O segundo homem disse que, claro, luta pelos direitos das mulheres. Como ele ousa se apropriar dessas garotas fofas? Ele só consegue observar de longe. Ela disse que da última vez que uma mulher adulta se machucou, ele não quis ajudar. Ele perguntou com uma expressão insatisfeita. Depois de 15 anos, as mulheres não têm direitos. Todo mundo sabe disso. Ele está errado. Começaram a discutir sobre isso, insultando-se mutuamente com expressões muito insatisfeitas. O protagonista olhou para eles e disse que um era pior que o outro. Parecia que ele já havia entendido o tipo de organização que eles tinham. No entanto, ele não estava interessado em tudo isso. Ele só veio buscar o cristal sagrado que Lu mencionou. O Leato perguntou se Nial apareceria. Ele se recusaria a ajudar. Afinal, esse mal-entendido demonstrava que ele era bastante forte. O homem disse que imediatamente viu a força nele. Então, ele não se envolveu em batalha. Ela ficou muito brava com ele e disse em voz alta que ele tinha desmaiado ao ver a garota. O MC não lhes deu atenção e disse que, se tudo fosse como eles diziam, talvez ele pudesse ajudar. Ele disse que então eles deveriam explorar o território juntos. Ele caminhou em direção à propriedade. Ele se virou e perguntou, a propósito, a conversa deles nunca terminou, né? A Judá se aproximou dele e disse que só queria arrastá-lo até lá. Qual o problema dela trapacear um pouco? Ele é astrólogo, né? Perguntou ela baixinho. Além disso, ele conseguiu ajudar Lop com o problema dele, né? Ele levou a mão à cabeça com uma expressão um tanto insatisfeita e perguntou, então, ela sabia disso? Ela concordou e disse que previu tudo com antecedência. Embora tenha perdido para ele, falando sem falsa modéstia, ela é muito boa no que faz. Ele perguntou, quando eles pegarem o cristal sagrado, ele ficará com a parte dele, certo? Depois disso, os caçadores de sombras entraram na caverna e a garota perguntou, eles ouviram algum som à frente? O homem notou algo e disse em voz alta, com um olhar preocupado, que eles deveriam dar uma olhada. Eles viram uma garota de cabelos grisalhos parada em uma pose estranha perto do cristal vermelho. A garota perguntou, foi Namel quem a manteve aqui? O homem imediatamente
Leste foi até ela e disse que ela não precisava chorar. Tudo ficaria bem agora. Ele se aproximou dela e disse que ela deveria vir aqui. Sob a proteção confiável de seu grande escudo, todas as garotas estão seguras. Assim que ele se aproximou o suficiente, o rosto dela mudou. Ela abriu bem a boca e correu em sua direção. Os outros caçadores de sombras ficaram surpresos com isso e observaram de lado. Ela o atacou e ele perguntou em voz alta: "O que é isso?" A garota correu em sua direção e perguntou em voz alta ao idiota: "Ele queria morrer? Ele precisa agir." Ela tentou atacar com o punho, mas o monstro aumentou os cristais em suas costas para se proteger. Imediatamente depois disso, ele começou a atirar cristais e ela foi jogada para o lado. O Leato correu rapidamente até o monstro do outro lado, perfurou-o com sua lança e disse que aquele era um golem de cristal de sangue. O Leato precisava agir mais rápido, caso contrário, todos morreriam ali. Ele perguntou com um olhar preocupado: como ele pode levantar a mão para uma garota dessas? Naquele momento, o monstro sacou uma lança e se lançou para atacar. O Shen sacou sua arma e a derrotou com um golpe rápido. Ela caiu no chão, seu corpo de cristal se estilhaçou, e ele disse que esperava não estar enganado. O Leato olhou para ele, concordou e disse que ele era verdadeiramente digno do título de Lorde. Caso contrário, o resultado seria desastroso. Como esperado, é magia negra, mas com modificações. O que é? Ele chamou os outros e disse que tinha um palpite ousado. Eles se aprofundavam na caverna, entravam pela porta, e ele disse que parecia que estavam na sala de arquivo. Ele leu o nome Maiar no livro e disse que talvez ele fosse de alguma forma parente de Moray, o mesmo apóstolo da Legião das Trevas que agiu muitos anos atrás. Azuitita disse que possuía uma técnica obscura, sacrificava pessoas e transformava o cristal sagrado em um cristal de sangue para se fortalecer. Sob seu controle, dezenas de milhares de moradores de Ira foram torturados e mortos. Correram rumores de que, 20 anos atrás, o Moretti lutou sozinho contra a Ordem Unida dos Cruzados, matou um dos comandantes e desapareceu. Ele leu o livro e disse que não estava enganado. Esses documentos dizem que o ritual foi aprimorado e, se entenderam corretamente, uma das características. Ele não teve tempo de terminar porque o protagonista entendeu tudo e disse que alguns corpos são especialmente bons para transformar cristais. Muito provavelmente, são crianças. A garota disse que havia outro armário ali, que era muito bem protegido. O Leato se aproximou dela e disse que, se tudo aquilo estivesse realmente ligado a Moray, eles precisavam sair dali com urgência. Não conseguiriam lidar com uma pessoa que possuía magia negra. Ele não lhe deu ouvidos. Abriu a porta e disse que, quem quer que fosse, um deus ou um demônio, eles precisavam abri-la e olhar. Eles olharam para dentro, ficaram muito surpresos, e ele disse em voz alta que, sem dúvida, era Mor. Essa aberração tinha mania por mãos humanas. Não importava, um homem ou uma mulher. Se ele escolhesse uma vítima, ele a matava, e nem um traço restava da mão. Isso significa que Mor, que era considerado desaparecido, vivia entre eles todo esse tempo, fingindo ser normal. Eles precisam recuar urgentemente, pois esta questão não é nada simples. Ele se virou para eles e perguntou se havia alguém entre eles que tivesse visto Mor ou Maiar. Ele disse, com um sorriso confuso, que havia uma chance de saber onde aquela aberração estava enterrada. Chegaram ao local onde ele havia sido enterrado. O Uraro o desenterrou e perguntou se era ele. O Leato olhou para ele e disse que há 20 anos seus retratos estavam pendurados por todo o país. Definitivamente era ele. Ele se desculpou, mas como sabia disso? O MC disse que eles tiveram um conflito. Ele o agarrou e isso aconteceu com ele. Depois do ocorrido, eles foram a um restaurante e ele perguntou se todos os cristais sagrados seriam entregues a ele. Ele não acreditava que ela tivesse se tornado tão generosa de repente. O sistema notificou que o objetivo era obter um item-chave, um cristal sagrado. Ele pensou que, no entanto, parecia que aquilo era real. A Judá disse que não precisava se preocupar. Era um presente modesto de um aluno para ele. O Leato ligou para o mestre e disse que ele não os guardou apenas. Ele salvou milhares de famílias em todo o Distrito Imperial do Norte. Mesmo que ela lhe desse todos aqueles cristais sagrados, ainda não seria o suficiente. Ele concordou e disse que, além disso, o cristal era dele desde o início. Isso significava que ela ainda lhe devia uma compensação. Ela imediatamente pulou da janela, pediu desculpas e disse que se lembrava de que havia uma jumenta no leste que ela teve que ajudar a dar à luz. Eles se viriam algum tempo depois. O Leato disse que, assim que a identidade de Nimo fosse confirmada, eles iriam se apresentar. A Ordem das Sombras entraria em contato com ele e lhe daria uma recompensa. Se ele tivesse algum pedido, poderia repassá-lo. O Leão começou a chorar e perguntou se poderia ficar ali. A garota o arrastou e disse que eles já tinham que ir. A Fufu riu e disse que isso significava que toda aquela comida agora era dela. Uma garota se aproximou dele e perguntou: ele é Shen, certo? Ela é a juíza investigadora local, Jane. Segundo as informações, ele é suspeito de um caso de assassinato. Isso deixou descontente e ele perguntou com uma expressão séria. Ela disse assassinato. Ela respondeu com uma expressão séria que, 2 horas antes, a Tina havia sido encontrada morta na Floresta Oriental e seu coração havia desaparecido.
rápido. Há uma testemunha que afirma ter sido a última pessoa a se encontrar com ela. Ele se lembrou de que ela havia lhe contado que lhe acontecerá na semana passada e pensou que isso significava que ela não poderia ir embora. Ela disse que ele deveria ir com eles para investigar. Ele disse que, naquele momento, estava com pessoas da Ordem das Sombras. Eles poderiam esclarecer tudo com eles. Afinal, eles os conhecem bem. O rapaz que a acompanhava, com uma expressão descontente, disse que, já que lhe haviam dito para ir, deveria seguir as instruções em silêncio. Ela respondeu que a Ordem Sombria é apenas uma organização popular. No entanto, o magistrado investigador, um representante da administração imperial central, está em um nível completamente diferente. Ele se levantou da mesa e disse que já havia dito isso. Não foi ele quem fez isso e não tinha tempo a perder com eles. Ele se perguntou, será que eles realmente achavam que conseguiriam detê-lo? Inesperadamente para ele, a Jane o agarrou, jogou-o no chão e disse em voz alta que aqueles que ela estava de olho não conseguiriam escapar. Ele ficou muito surpreso com isso e se perguntou, o que foi isso? Ela disse que, sob suspeita de assassinato, perturbação da paz e acusações de comportamento vil, ele foi preso. Depois de um tempo, ela o levou para a sala de tortura e perguntou, ele não quer conversar? Então ele terá que se sentar aqui com ela. O protagonista disse que poderia verificar tudo com a Ordem das Sombras. Tudo o que precisa ser dito, ele já disse, não tem nada a ver com ele. Ela tocou seu rosto e disse que, como ele gosta tanto de ficar sentado ali com ela não se importa. Ele sentiu muita pressão e achou que suas pernas estavam muito pesadas. Ela olhou para ele e disse que o faria se submeter completamente a ela. Ele pensou com uma expressão calma. Então era telecinese. Ela aumentou o peso dele. Era por isso que ele não conseguia se mover naquela época. A Fufu sorriu e perguntou, ele só percebeu agora? Ele continuou resistindo à telecinese. E a Jane perguntou, ele não vai se ajoelhar. Se ele continuar resistindo, seus joelhos vão simplesmente ceder. Um sujeito entrou na sala e chamou a investigadora, fazendo-a se virar e perguntar, ela deveria soltá-lo. Ela o desamarrou e disse que ele podia ir da próxima vez, ela lhe daria uma lição de verdade. Ele passou por ela com um sorriso irônico e disse que ficaria ansioso por isso. Ele fez algo com ela, causando-lhe uma sensação estranha. Ela não conseguia se mexer e pensou, o corpo dela não está se mexendo. Será que ele realmente descobriu o truque dela e conseguiu fazer alguma coisa? Ela foi mesmo imobilizada pelo suspeito? Que situação vergonhosa! Mas, por algum motivo, era um pouco emocionante. Depois de um tempo, ela caminhou pelo corredor e perguntou, então por que ele o soltou de repente? O homem que caminhava ao lado dela disse que disseram que alguém descobriu que ele estava ali e pagou uma grande quantia em dinheiro para libertá-lo. Ela mesma sabia. Metade do orçamento da polícia era coberto por esse dinheiro. A Jane respirou fundo e perguntou, mas mesmo assim, era realmente possível deixá-lo ir tão levianamente? Ele abriu a porta e disse que entendia tudo. Ela não deveria estar tão brava. Havia outro motivo. Eles finalmente terminaram de se preparar para o teste de palavras verdadeiras. O resultado mostrou que a testemunha realmente mentiu. Ela perguntou, então ele não o viu matar o Tim? Ele concordou e perguntou com um olhar perplexo. Ela estava com calor. Por que estava toda suada? Ela não respondeu à pergunta e achou difícil superar a pressão mental que ele havia exercido sobre ela. E isso era terrivelmente humilhante. Ela olhou para o homem amarrado e disse que, embora fosse ele quem havia prestado falso testemunho, era ele quem realmente a havia desonrado. Ela pegou o chicote e perguntou, então, que tal finalmente começarmos essa justiça maravilhosa? Naquele momento, o MC saiu do prédio e foi recebido por Xing Yu na saída, que disse que finalmente estava livre. Ele a viu, agradeceu por pagar a fiança e perguntou, mas como ela sabia onde ele estava? Ela disse que, na verdade, estava procurando por ele. Os mercadores que haviam retornado recentemente da cidade do norte disseram que uma guerra havia eclodido ali. Ele ficou preocupado com o que ouvirá, e ela disse que ouvirá dizer que a família Shen havia atacado a dele e já havia bloqueado a entrada da cidade. Ela queria lhe contar a notícia o mais rápido possível, então teve que procurá-lo por toda parte. Essa era a única maneira de ela saber que ele havia sido preso. Ele pensou, com uma expressão séria, que era um ataque surpresa. Parecia que Shen havia se preparado com antecedência. Ele agradeceu e disse que precisava ir para casa rapidamente. A Fufu disse que não precisava se preocupar, já que Xiai ainda estava com eles. Mesmo em sua forma infantil, a rainha chorona não era alguém com quem aqueles fracotes pudessem lidar. A Xinyu disse que era o cavalo mais rápido da guilda dos mercadores. Parecia que seria útil. Ele caminhou até a égua e disse que ela havia pensado em tudo. Como sempre, ele montou, agradeceu e disse que ela também precisava dizer a Lu que sua filha adotiva agora poderia descansar em paz. Ele foi embora e ela riu alegremente e disse que precisava dela agora. A Fufu olhou para ela e disse que não entendia nada do que via nele. Percebeu que algo lhe pedia em voz alta que esperasse e disse que ainda não havia montado em seu cavalo. Ao mesmo tempo, um velho rondava a propriedade da família John e disse que, com todos os seus esforços para dividir as tropas e armar armadilhas, ele finalmente havia esperado por aquele momento.
momento. Anteriormente, ele havia dito ao homem que fora capturado pelos investigadores judiciais que havia informações de que Shen estava indo para a cidade de Gessa. Eles deveriam, sem dúvida, detê-lo lá. No momento, ele pensou, com uma expressão satisfeita, que eles haviam bloqueado o caminho para a passagem e que havia 3 vezes mais pessoas. Agora, não tinham mais chance. Ao mesmo tempo, um grupo de guerreiros cercou Lu e Mang. Ela chamou a tia com um olhar preocupado e perguntou o que deveriam fazer agora. Virou-se para ela e disse, com um sorriso, que conhecia tanto técnicas de marechal quanto feitiços de sedução. Era hora de testar a eficácia. Os guerreiros riram disso e disseram que ela acabará de dizer que era boa em sedução. Ela deveria mostrar a eles tudo o que sabia fazer. E se ele realmente se apaixonasse por ela e a tomasse como concubina? O velho disse que as forças restantes da família Zhang estavam presas naquele desfiladeiro e ninguém conseguiria sair de lá. Assim que os reforços chegassem, eles os destruiriam completamente. Ao mesmo tempo, Vivian derrotou um grupo de guerreiros e disse que eles eram muito fracos. Era engraçado que eles enfrentassem a família Zhang com tamanha força. Ela poderia ter esmagado todos eles com um só golpe, mas ainda era dia e era melhor esperar até a noite. Assim, ela economizaria suas forças. Ela sentiu algo estranho e pensou que algo estava errado. Alguém muito forte estava se aproximando. A força dele era muito maior do que a daqueles soldados patéticos. Seria ele realmente o verdadeiro inimigo de seu mestre? Imediatamente depois disso, ela correu na direção de onde pressentia o perigo, com uma expressão muito séria. Voou sobre a mansão e disse que parecia estar lá. Precisava derrotar o inimigo com um só golpe. Ela liberou um fluxo de energia com um grito alto, usando o rugido da loucura sangrenta. O ataque causou uma forte explosão que atraiu a atenção de ambos os lados do conflito. Ela olhou para o velho pairando no ar com um olhar preocupado e se perguntou, será que a família Shen realmente atraiu tais mestres? Ele olhou para ele com um sorriso e disse que parecia que aqueles eram os reforços. Afinal, os mais velhos da família têm autoridade. Até os reforços do Sr. Lin Jun são impressionantes. Ela continuou a voar acima do solo e perguntou, a pressão ainda não desapareceu? O P.A.C. apareceu no local do ataque e disse que era muito doloroso. Eles, os espíritos malignos, são tão sorrateiros. Só conseguem atacar pelas costas. Ela disse, ironicamente, que já havia pensado em quem era, mas era apenas um gato gordo. Ele disse em voz alta que ela deveria ficar quieta. Afinal, ele é um tigre. Ela disse, com um sorriso irônico, que ouvirá dizer que gatos têm 7 vidas. Imagino quanto lhe custou aquele golpe. Imediatamente depois disso, ambos liberaram uma energia poderosa que colidiu entre si e explodiu. O velho ouviu isso e perguntou, é outro mestre? E Ling Junho enviou 2 de uma vez. A Vivian começou a lutar contra o Pais e eles trocaram ataques a uma velocidade incrível. Ele os viu e disse que deveriam parar de lutar. Por acaso são reforços do Lord Ling Junho? Não há tempo para adiar a destruição da família Zhang. Eles deveriam segui-lo imediatamente. Diante do que ouviram, pararam de brigar e olharam para ele com evidente insatisfação.